Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao primeiro episódio do Conversa na Janela, esse podcast que está saindo do forno agora, com o propósito de ser um local de troca para a gente fazer uma fofoca boa, né? Para a gente falar de negócios, falar da vida, trazer cases. E no Conversa na Janela de novembro, a gente vai seguir dessa forma. Cada mês a gente vai seguir uma temática, né? Então, todos os convidados e todos os episódios vão seguir uma temática. E a temática do mês de novembro é sobre gestão do tempo e produtividade. E o convidado de hoje vai ter um case muito legal para falar para a gente, o Josafá. Vou pedir para ele começar se apresentando também. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui abrindo, né, a estreia hoje do podcast com a Larissa. É isso aí, estamos orgulhosos. Que orgulho, que responsabilidade também. Convidado de honra para o primeiro episódio. Um tema que eu gosto muito, que é gestão do tempo e produtividade. Eu sou Josafá, sou empreendedor, sou CEO da Running Digital, uma agência de performance com sede em Florianópolis. Trabalhei com marketing digital há mais de 10 anos. Trabalhava antes, né, no mercado em cargos como gerente de marketing, e estou há mais de 4 anos empreendendo. E para empreender, né, Larissa, tem que ter muita gestão do tempo e trabalhar muita produtividade, senão a gente não dá conta. Então, fiquei super feliz com esse convite, em compartilhar uma experiência diferente com vocês hoje. E tamo aí, vamos junto. O Josa, eu vou chamar de Josa, né, porque a gente já se conhece há muito tempo, tem um papel muito importante na minha trajetória profissional, a gente já se conhece há bastante tempo, e o Josa já foi meu gerente de marketing, né, quando eu comecei no universo das vendas como SDR, então a gente já se conhece há bastante tempo, já trocamos muitas figurinhas, vivemos vários momentos diferentes profissionais um do outro, né? E nesse último ano, foi, né, Josa? Em 2021 que você foi viajar, né? Foi 2022 mesmo. Foi esse ano ainda, né? Foi 2022. Exato. O Josa viveu uma experiência que foi incrível, acho que é o sonho de todo mundo, né? Que é trabalhar viajando, né? Sem endereço fixo, sem hora para sair, sem hora para voltar. Mas a agência dele cresceu muito nesse ano em que ele fez essa experiência de viver fora. E eu acompanhei como foi desafiador, né? Lidar com fuso, viajar, gerir pessoas à distância, fazer uma instalação diferente em cada país, em cada cidade, enfim, vou pedir para o Josa começar contando um pouco de como foi essa experiência, para a gente depois entrar no tema da gestão do tempo e produtividade. Então, foi a realização de um sonho mesmo, um sonho de muito tempo, de morar fora do país por um período, e aí acho que como muita gente que vai estar nos ouvindo agora, assistindo, vai pensar, né, na realidade que a gente tinha antes no mundo, onde a ideia de trabalho remoto era muito distante, muito restrita, sempre foi algo, essa ideia de morar fora, algo distante para mim também, como é para muitas pessoas, porque eu vou estar trabalhando físico no lugar, vou estar trabalhando aqui no meu escritório, no lugar que eu vou, e morar fora por um período longo é uma coisa quase impossível. Então, a gente tinha, assim, um escritório físico, a gente passou aí por essa pandemia que mudou a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se relaciona, né? Acho que agora a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de noção. E é verdade, né? Esse ponto que tu trouxe, né, de como a gente acha que as coisas são difíceis ou são impossíveis, muitas vezes a gente não se provoca a fazer aquilo, né? Vem algo, dá um baque na gente, a gente descobre que aquilo é possível, mas às vezes a gente pode se desafiar, né? E tu deu um baita passo quando tu fez esse desafio, né? Muito legal. Exato, então fomos para o remoto, como muitas empresas fizeram na pandemia. A gente acabou aí mudando a dinâmica de trabalho e se adaptando para que funcionasse. Hoje trabalhamos com uma estrutura aí com funcionários espalhados pelo Brasil todo, inclusive até recentemente, inclusive fora do país. E a gente resolveu ficar nesse modelo, né? A gente viu que para a gente faz sentido, funciona. Enfim, e aí acabou que esse sonho de morar fora, passar um tempo fora, e ao mesmo tempo conciliar com o trabalho, que parecia algo impossível, funcionou. Então, foi uma viagem aí de 6 meses,
por diferentes países. Viajei início de abril e voltei para o Brasil, foi final de setembro, é isso, exatamente, final de setembro. Então, foram 12 países trabalhando sem tirar um dia de férias e ainda, como a Larissa falou, né, crescendo e o pior, fazendo muitas mudanças, né, significativas na agência, que demandaram bastante tempo, o que para mim, né, isso fugiu do planejamento, porque eu não queria mudar nada, não queria... Só manter, né? Quero só manter. Exatamente, mas o mercado desafia foi necessário e eu estou super feliz aí com o que foi construído nesse período. Que legal. Nossa, eu acompanhei e fui super fã, assim, de acompanhar a tua trajetória e realmente, como ele não tirou nenhum dia de férias, ele estava sempre conciliando, trabalhando e deve ter sido muito desafiador, ao mesmo tempo que foi um sonho, né, Josi, exigiu muito desafio. E eu queria ouvir um pouco de ti, como que foi para ti essa programação, né? Porque quando a gente fala de gestão do tempo e produtividade, a gente precisa se programar, porque diariamente a gente tem o que é imprevisível, foge do nosso controle, mas se a gente tem uma programação, fica um pouco mais tangível a parte previsível, né? Se a gente não tem uma programação, fica tudo imprevisível, né? As coisas acontecem assim. Então, eu queria que tu contasse um pouco de como é que foi esse planejamento. Tu já deixou a tua agenda toda organizada para 6 meses, onde tu ia estar, onde não ia, ou não? Como é que foi esse desafio de organização, né? O fuso horário, as reuniões? Sim, bom, eu sempre fui uma pessoa muito planejada na vida, inclusive... É verdade, eu posso garantir isso aí, que é verdade. Sempre muito planejado, muito para poder dar conta, né, de tudo que eu tinha para fazer e tenho. Então, o planejamento da viagem, no aspecto do trabalho, no aspecto profissional, foi sim muito planejado, vendo o fuso horário dos lugares que estava pensando em ir. Claro, tinha muitas preocupações também em relação a como é que seria, se daria certo, imprevistos que poderiam acontecer, porque vem aquele medo, né? Nossa, será que eu vou dar conta de estar com essa rotina super insana de conhecendo lugares, países, e ao mesmo tempo sendo produtivo? Então, sim, planejei todos os lugares que eu passaria, eu não estava assim, todos eles 100% definido que eu realmente iria, eu tinha uma ideia dos principais lugares que eu gostaria de passar, e para mim o desafio que eu tinha pessoal mesmo na minha vida era dar uma desapegada no controle então assim, no aspecto pessoal, que era de curtir a viagem, eu queria deixar um pouco mais solto para ir decidindo aonde eu iria passar, o tempo que eu iria, mas ao mesmo tempo a parte de profissional, planejei muito bem, organizei a agência no sentido por eu estar em outros países viajando, o time ficar seguro também, que a agência, sim, estava sendo cuidada, então tive toda uma... tu fez esse trabalho antes de engajamento com eles, para que eles entendessem também o teu momento, mas sabendo que estavam amparados, né? Bacana. Exato, tipo, eu estou indo viajar, não estou indo passar férias e fazendo de conta que vou trabalhar, não, então eu trabalhei uma forma junto com a RH de como comunicar isso, para deixar o time seguro, e também eles entendendo como é que funcionaria, também óbvio que tentei ao máximo possível minimizar esse impacto, então eu trabalhei no fuso do Brasil, né? Trabalhei no fuso do Brasil, e ao mesmo tempo deixei claro o planejamento da agência para os próximos meses, que coincidiam, claro, com a minha viagem, porque para mim foi muito importante o time entender esse momento, não porque, né, eu tenha que pedir autorização a alguma coisa assim, mas para evitar qualquer ruído, porque pode acontecer ruídos, o time pode começar a pensar coisas, tanto de, será que o meu gestor está focado no negócio mesmo? Será que essa empresa que eu tô tá com foco em crescimento? Então, isso me preocupou muito, e não tivemos nenhum problema, porque foi muito bem estruturado. Tem uma experiência de um outro amigo que fez alguma coisa parecida, e ele não cuidou muito bem disso, e deu problema, deu ruído. Cara, comunicação é importante, né? Não, a gente precisa chover no molhado, né? Quando a gente fala de comunicação, porque é muito complexo, né? A interpretação de cada pessoa, isso pode gerar gargalos gigantes dentro da equipe, né?
Então, enfim, planejamento com certeza, uma ideia de onde eu ia, uma ideia de como é que funcionaria, uma ideia do que eu precisava, uma ideia, tentei antecipar ao máximo os projetos da agência, é óbvio que com lideranças muito bem treinadas e também para dar o suporte, um time bem treinado, alinhado, óbvio que fiz toda uma lição de casa que começou muito tempo atrás, de processos, organização, para que a agência tivesse madura nesse momento, né, ou não só para esse momento, mas o que eu acredito que uma empresa deve ser, né, ter processos bem documentados, estabelecidos, as pessoas sabendo o que elas têm que fazer, atribuições, metas, ter a documentação de como executar. Então, tudo isso estava muito redondo. Então, foi todo um planejamento e preparação para que isso funcionasse. E super importante, assim, te ver falar em se permitir, né, só que é um se permitir que envolveu muito preparo, né, em relação como tu disse, né, Lari, eu me permiti, às vezes, escolher se eu ia ficar mais num lugar ou em outro, mas eu estava muito bem planejado. Então, quando a gente fala de produtividade, muitas vezes as pessoas acham que a gente tem que estar fazendo alguma coisa toda hora. E, na verdade, a gente é produtivo quando a gente está dedicando tempo nas tarefas que realmente importam, né? Nas tarefas que levam a gente para a direção certa. Muitas vezes as pessoas improdutivas, não é que elas são preguiçosas, mas é que elas gastam tempo fazendo tarefas que não estão levando ela para a direção certa, perdendo tempo. Então, quando a gente se planeja, como foi o teu caso, né? Tu não decidiu do dia para a noite que tu ia viajar e viver uma experiência fora, aprender inglês, né, tu já estudava inglês, mas evoluiu demais teu nível de inglês, então, tu se planejou muito, organizou processo, organizou cultura, e aí se permitiu. Então, é interessante isso, porque as pessoas acham que as coisas acontecem assim, né, muitas vezes, e na verdade exige preparo, né. A organização faz com que a gente consiga se permitir, né. Eu acho que é essencial, para quem está pensando em fazer alguma coisa parecida, acho que o primeiro ponto é que você precisa, né, acho que é obrigatório se você vai. Sei que muitas empresas acabam rodando sem ter processos, tudo é meio que não apagar incêndio, eu sei disso. Redemoinho, né? Mas assim, para quem está pensando em fazer isso, acho que precisa ter uma empresa com processos organizados, documentados, cada pessoa no time, tanto gestão como também os liderados, sabendo suas atribuições, como resolver, até porque você não vai querer, sei lá, eu tô aqui uma sexta-feira, na verdade, já pega o fuso. Agora, um lugar que eu passei, Berlim, peguei 5 horas de fuso. Então, no Brasil, 5 da tarde, lá em Berlim já era noite. Então, imagina que eu tô saindo, aqui tá encerrando o expediente no Brasil, 6 da tarde, para mim lá, sei lá, 10 da noite, eu tô saindo, jantar, fazer alguma coisa, e 6 da tarde no Brasil estoura um BO para mim, 10 da noite em Berlim, porque eu não tenho processo, porque... Então, acaba gerando eu não queria que acontecesse isso. Uma segunda-feira, 11 da noite do meu horário, mas que no Brasil seria ok, 6, 7 da tarde, tem um problema, porque ainda... Sim. Mas uma sexta-feira, você viajando, no teu fuso, 10, 11 da noite, você tem que lidar com alguma coisa... Então, foi para isso que eu tentei me programar, para que tivesse um pouco mais de qualidade no tempo vago, porque às vezes você lá tá você lá um horário que já você está saindo para a rua e tal, e ainda no Brasil um horário aceitável para você você pode ter uma emergência ainda. Então, esse tipo de coisa que eu queria evitar, e assim, ó, não tive nenhum incidente, alguma coisa. Nossa, olha só. Exatamente, mas como você falou, assim, muito planejamento, muita preparação para que funcionasse. Aí, claro, né, aí depois no dia a dia, aí acho que é o desafio, porque você chegar em Nova York, numa terça-feira, e pensar, eu vou me trancar num quarto de hotel, ficar trabalhando enquanto tem essa cidade incrível. Então, é força de vontade. Nossa, Josa, mas olha, um exercício de disciplina, eu imagino. Pois é, e por falar nisso, como é que tu fez para organizar a tua agenda, né? Porque eu não sei como é que tu faz, se tu organiza a tua agenda pessoal e profissional, ou se tu tem a tua rotina da empresa, né, para organizar os horários, né? Quero sair para comer, tenho reunião, quero visitar aquele lugar, mas como é que tu fez para conciliar essa rotina, né, pessoal e profissional, né, que ficou bem fora do padrão, né? Até para as pessoas entenderem, então, só para ficar mais claro, eu passei por Europa, passei também por dois países que pega a Ásia, que é Turquia e Israel, e também fechei nos Estados Unidos. Então, o fuso
mais ou menos parecido, não estava assim confuso de, sei lá, como China, alguma coisa assim. Era um fuso de 4, 5 até 6 horas. A minha agenda, eu sempre organizo, e para mim funciona, eu coloco tudo na agenda, inclusive é uma coisa que você sempre fala, né, lá nos seus conteúdos, eu coloco tudo na agenda, então, desde o horário do almoço, o horário do café da manhã, então eu tentava organizar a minha agenda milimetricamente para que eu tivesse tempo de curtir o local, porque qual que era o risco que poderia acontecer? Você está lá, gastando em dólar, em euro, né? A gente sabe a conversão, e você passar a semana toda só trabalhando, e eu não queria que isso acontecesse. Para isso acontecer, eu trabalhava geralmente 8 horas por dia, mas como eu, por exemplo, na Europa, eu estava com umas 5 horas de diferença, eu tinha manhã livre, então eu precisava trabalhar no meu horário lá, 1 da tarde, por aí, 2 da tarde, até se eu quisesse. Só que eu ia até 10 da noite, né? Então, o que eu... Só que aí, muitas vezes, dá aquela tentação, né? Vou dormir até mais tarde. Não podia. Vai aproveitar. Ali cedo, 7, 8 da manhã, fez academia também todo o período, então ia para academia, ia passear para poder realmente conhecer a cidade, até começar meu expediente, e aí trabalhava, né? Enfim, encerrava ali, geralmente jantava, já ia dormir. Então, é uma rotina bem agitada, e se você não tem disciplina, acho que é o ponto que você falou antes, né? Acho que qualquer empreendedor, qualquer profissional que queira ser bem-sucedido tem que ter disciplina. Acho que as pessoas negligenciam isso, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes de qualquer pessoa é disciplina, né? Porque a pessoa sem disciplina, você quer estudar, você quer fazer um curso, você quer abrir uma empresa, porque você está ali, não tem horário, né? Se quiser, dia todo dia. Então, você já não conseguiria ter sucesso no sentido de conhecer o lugar que você está. Então, voltando à pergunta que você fez, coloco tudo na minha agenda, é uma agenda única, eu faço uma diferenciação por cor para ficar mais fácil, o que é pessoal, o que é profissional, eu não deixo muito complexo para não ficar muito confuso. Também faço isso, esse negócio de separar a empresa, separar ser pessoal, ser profissional, porque assim, isso visualmente a gente já se organiza muito mais fácil, né? Exatamente, então separo por cor, tem algumas coisas que eu não me negligencio, porque são importantes para eu estar disposto, que é intervalo para comer, para fazer lanche, de pausa, então tudo isso já está na agenda. Agora, depois que a gente gravar aqui, tem meia hora de pausa que eu vou fazer, vou tomar café com a minha mãe que está me visitando, então assim... que legal! Eu não vou marcar uma reunião, uma grudada na outra, porque senão eu vou chegar no final do dia com fome, eu com fome viro um leão. Bicho, eu também. E olha que eu tenho um bocado de fome, então eu preciso botar comida na minha agenda. Então, assim, eu coloco tudo, Lari, tudo mesmo, e para mim é o que funciona, porque eu só acredito muito naquilo. Tem coisas que você não... eu não gosto de ter que perder tempo me preocupando, ou lembrando, ou pensando no que não precisa. Então, tudo que dá para automatizar, eu automatizo. Se o celular pode me lembrar, eu vou colocar no celular. Na agenda, eu não gosto de ter que parar para pensar o que eu tenho que fazer, porque eu acho que isso perde muito tempo. Então, eu lembrei que amanhã eu tenho que te ligar, te mandar uma mensagem no WhatsApp, te cobrar uma coisa. Eu vou anotar. Já volta, né? Porque eu não quero ter que me lembrar de te mandar mensagem. Então, já tira da cabeça, né? É uma dica que você dá sempre também. Sempre assim. Até porque, assim, se eu depender da minha memória, eu sou um zero à esquerda. Então, assim, eu sou um zero à esquerda. Totalmente. Uma coisa que veio, conversa de WhatsApp ali, que por um acaso eu não anotei, ou que mandaram num grupo, assim, que eu não vi, nossa, mas nem a pau. Eu preciso ver e marcar na agenda, bota um despertador, um lembrete, alguma coisa, senão não dá. E também tento concentrar tudo. Uma coisa também, Josi, igual tu falou, essa questão de organização da agenda pessoal e profissional, que foi uma virada de chave para mim também, foi incluir na agenda o tempo de execução, porque muitas vezes a gente tem uma reunião, né, por exemplo, igual a gente agora está aqui gravando esse podcast, que estava na nossa agenda, mas envolveu um período antes, né, de combinar para gravar, de ver a parte técnica, de produzir arte, capa para esse conteúdo, de alinhar a condução do roteiro, tudo mais. Muitas vezes a gente não coloca esse tempo de execução para algo, né? Então a agenda vira uma série de compromissos, só que todos esses compromissos normalmente vêm com uma carga dobrada, né? Envolvem planejamento, envolvem encaminhamento posterior, e aí eu acho que é nesse gap que a gente acaba olhando a agenda como com ansiedade, sabe? De ver a agenda muito cheia, né? Porque a gente vai encaixando as coisas, como tu falou, cara, eu já tenho programado 30 minutos que eu tenho que fazer um lanche. Se não bota isso, o lanche fica assim, entre uma hora e outra, ou passa a tarde toda sem comer, então bem importante isso que tu falou.
Exato. É uma coisa que eu falo pro meu time de atendimento, sempre tem muita reunião com o cliente. A reunião com o cliente é 1 hora, já separa a próxima meia hora para fazer a ata da reunião, para abrir as tarefas que precisam ser, que surgiram naquela reunião, para se você precisar formalizar alguma coisa, formaliza, enfim, qualquer coisa. Então, porque às vezes é comum, né? As pessoas colocam uma reunião atrás, uma depois da outra, colada. E aí, nesse caso, né, o meu time de atendimento, eles precisam fazer ata, precisam abrir as tasks do que surgiu naquela reunião, as saídas. Então, se você não faz isso, chega no final do dia, você tá louco que você teve louco de 5, 6, 7 reuniões no dia, e você tem muitas atas para fazer, muita coisa para fazer, então, assim, você acaba não dando conta. Então, eu acho que é muito importante você dimensionar o tempo e dimensionar corretamente também o tempo para preparação, para ata, para outras coisas que tem que fazer, né? Josi, até ia te perguntar outra coisa, porque tu comentou sobre como tu foi disciplinada em manter na tua rotina, mesmo que vivendo em outros lugares, coisas que eram importantes para ti, como a tua rotina de alimentação, rotina de atividade física. Tu sente que isso te ajudou na tua produtividade também para quando tu voltou para o Brasil? Porque tu teve muita mudança, né, de hábitos alimentares, até o ambiente onde a gente está interfere na nossa produtividade, né, o espaço onde a gente está. Porque se a gente já está num local onde a gente conhece, acaba sendo mais fácil, já sei onde estão as coisas. Então, envolveu muito isso, né, de tu tá sempre se adaptando. Eu acho que o fato de manter uma rotina me deu essa curiosidade, né, te ajudou com a produtividade desse aspecto? Importantíssimo, com certeza. Para mim, acho que a gente vai se conhecendo, né, esse processo importante. Para mim, a atividade física é super importante para o meu humor, para a minha disposição. Quando eu faço uma corrida ou academia, etc., que são as coisas que eu pratico hoje em dia, meu dia é outro, completamente diferente de quando eu não fiz nada. A minha alimentação também, dependendo do que eu como, que eu tenho uma alimentação saudável, mas se eu vou para alguma coisa mais, sei lá, fast food, também muda o meu humor, então interfere muito isso. Então, você está bem-humorado, você está disposto, a tua produtividade é uma, né? Então, então, isso foi super importante. Então, eu fiz questão. Então, eu chegava num lugar novo, e isso é um ponto, né? Eu passei 6 meses, mas eu passei em 12 países. Então, fiquei uma média de 15 dias em cada lugar. Alguns lugares eu fiquei mais, fiquei um mês, alguns lugares fiquei uma semana. Então, você chega num lugar, vai descobrir uma academia, descobrir o supermercado, descobrir o restaurante, vai ter uma comida saudável, né? Mas você vai meio que criar já um sisteminha aí, uma forma de fazer isso acontecer, e foi essencial. E eu acho que é um ponto, né? Muitas vezes a gente está viajando, eu sei que eu viajo também, você, né, você viaja muito, né, e eu sei que é difícil, desafiador você comer saudável, você fazer exercício físico, mas dá para fazer. Dá para fazer. Eu acho que eu acho que quando você começa a abrir muito mão, vamos dizer que sou uma pessoa que toda semana eu viajo, e toda semana eu deixo 2, 3 dias de praticar a minha atividade física, ou a alimentação que eu sei que funciona para mim. No final, você está na metade do mês, na verdade, não seguindo esse plano, e aí acho que se torna um problema, né? Então, você vai ter muitas condições, eu acho que quem tem uma vida agitada vai ter muitas condições que vão te desafiar a se manter naquele processo, mas se você for disciplinado, você vai conseguir, mas você tem que planejar antes. Semana passada, né, tinha um evento do RD aqui, um evento que você vai sair de casa, sei lá, 7 e pouco, 8 da manhã, e volta para casa 9, 10 da noite. Eu sabia que à noite eu não conseguiria malhar, porque eu estaria destruído, não daria tempo. Então, eu acordei mais cedo e fui malhar de manhã. Então, acho que vai de cada um adaptar, né? Você precisa planejar e colocar, e eu tento, assim, sair de algumas coisas que eu sei que são muito importantes para minha saúde, assim, no extremo caso, porque senão tudo vira desculpa, né? Tudo vira desculpa. A gente vai se acostumando a abrir mão, né? E às vezes as pessoas me perguntam assim, Larissa, mas tu é uma pessoa que gosta de rotina, quando alguém tem, alguns amigos, assim, às vezes tem dificuldade de criar hábitos, ou me acompanhando nas redes sociais, eu tô sempre mostrando a minha rotina, né, de leitura, atividade física, alimentação, trabalho, e as pessoas perguntam, né, Larissa, mas é que tu gosta de rotina? Eu sempre falo, não é que eu gosto de rotina, todo mundo quer acordar a hora que quer, fazer academia em horário de herdeira, né? Na hora que...
Acorda, faz academia na hora de herdeira, come a hora que quer. Então, não é isso. Só que o fato da gente ter uma rotina traz muitos benefícios. E são esses, eu gosto, são desses benefícios. Da minha produtividade, do meu foco, do meu bom humor, da minha disposição, em eu estar bem comigo mesma, de eu estar bem para os outros, e a gente acaba sendo muito mais organizado, muito mais produtivo, enxergando mais propósito em tudo que a gente está fazendo, né? Então, o fato da gente ter uma rotina faz com que a gente possa se permitir, na verdade, né? Porque senão a gente fica correndo a rodinha do hamster ali, né? As coisas aparecem, é o redemoinho, né? As coisas aparecem e a gente fica correndo, então a gente precisa ter uma organização para poder se permitir, né? Na verdade, é o contrário, né? Não é só fazer o que quer, porque a gente acaba fazendo muito menos do que o que a gente quer, né? Acho que não existe pessoa produtiva sem rotina, porque Nossa, a energia, se você não tiver uma rotina, a energia que o teu cérebro vai gastar só para organizar o dia, todo dia é uma organização nova, todo dia você tem que tomar muitas decisões que você não planejou, todo dia decisões pequenas que você poderia ter pré-estabelecido como rotina que você tem que fazer, é uma energia gigantesca, porque o nosso cérebro, né, ele vai se cansar à medida que ele vai tomando decisões ao longo do dia. Quanto mais decisões pré-estabelecidas que você tem, são a rotina, então já tenho a minha academia, tenho meu horário, etc. Mais você deixa energia do teu cérebro, né? O que realmente importa. As decisões que importam, que você não tem como ter automatizado, que você não tem, né? Então eu também concordo com você. É muito melhor você acordar a hora que você quiser, fazer a hora que dá vontade, se dá vontade, etc. Mas aquele, né, que eu vi um dia desses, um profissional, algum vídeo que estava falando sobre isso, acho que uma terapeuta falando sobre isso. O nosso cérebro sempre vai procurar e vai gostar dos estímulos que dão prazer a curto prazo. Então, não malhar... Compensa imediata, né? Não malhar, não comer saudável, é prazer a curto prazo, né? Vou comer uma torta aqui, ou vou comer um pão integral baixo de amendoim. Josa, deixa eu te falar que eu vi uma pesquisa que o rato vicia mais fácil no açúcar do que na cocaína. Tira a cocaína do rato, mas não tira o açúcar. Nem tem açúcar em casa. Bom, mas então assim, a gente sempre vai procurar e vai ser mais prazeroso que prazer a curto prazo. Eu tô bebendo, eu vou encher a cara aqui, vou ter muito prazer a curto prazo, amanhã tem a ressaca. E amanhã tá eu posso escolher beber menos e amanhã eu vou estar bem. Então, então assim, sempre quando a gente pensa em recompensa que vem para amanhã, depois, a médio e longo prazo, é sempre mais difícil, sempre exige um esforço maior, né? Mas quando a gente coloca, acho que isso na rotina da gente, e meio que... Eu sou daquela opinião, tem coisa que tem que fazer. Tem que ir pra academia, não vou refletir demais sobre a academia, eu vou. Vai, pronto. Tem que comer, tem que seguir a dieta, não vou ficar refletindo todo dia, você tem que fazer, pronto, é só execução. Eu já pensei sobre isso, é coisa que tem que fazer. Então, assim, eu tinha uma coach, né, que até hoje eu trabalho com ela em alguns momentos, ela sempre fala, aquela coisa que você tem dificuldade, tipo, eu odeio exercício físico. Você acorda e vai, você nem para pensar o que você está indo fazer, quando você já está lá. Já viu o que você tem que fazer. Vai. E é assim que o cérebro funciona, né? Vai. Porque tudo, também até falando sobre como o cérebro funciona, tudo que a gente deixa para depois, ou quando a gente tem o hábito de falar, né? Segunda-feira eu começo. Então, tudo que a gente deixa para depois, a gente está dando um comando para o nosso cérebro de que aquilo não é importante. Se a gente está tendo um choque anafilático, por exemplo, o que a gente faz? Não deixa para depois. Eu saio correndo e vou resolver isso. Então, eu estou dizendo para minha cabeça, né, que aquilo é importante, que a minha saúde importa e eu preciso cuidar. Então, o jeito mais fácil da gente construir uma rotina de disciplina é isso aí, 1, 2, 3 e foi. Não é deixar nada para depois. A partir do momento que tu começa a executar as coisas na hora que elas têm que ser feitas, sem deixar para depois, aquilo informa para o nosso cérebro que é importante e vai sendo cada vez mais fácil fazer, né? Tudo que a gente vai deixando para depois, nosso cérebro vai ficando cada vez mais preguiçoso para fazer aquela atividade. Então, um desafio gigante foi esse, porque eu na viagem, quando eu voltei exausto, meu cérebro, de tanto estímulo que eu recebi, tanto lugar novo, imagina cada pouco tempo, um bairro novo, uma rua nova, uma academia nova, uma língua nova, muitas vezes, claro, o inglês ali estava presente quase o tempo todo, mas você sempre quer aprender uma palavra no idioma, entender, então, como é que funciona o sistema de transporte, então, o tempo todo, muito estímulo, então, assim, um desafio gigante,
se manter produtivo num cenário como esse. Aí você fica exausto. E é muito importante aí, as horas de sono, a recuperação, comer saudável, tudo isso aí ajuda a dar uma... Mas mesmo assim, quando eu voltei para cá, óbvio que tava aquele sentimento, né? Muitas memórias, experiência incrível, aquela coisa que te muda, mas ao mesmo tempo, nossa, como é bom não ter estímulos novos, voltar um pouco mais de previsibilidade, né? Das pessoas que eu conheço, sabe? Então, assim, a gente não aguenta, óbvio, eu acho esse ritmo, assim, a gente não aguenta porque você vai começar a faltar em algum lugar aí. Nossa, bem importante. E, Josa, eu te conheço já há bastante tempo, sei que tu sempre foi uma pessoa disciplinada, organizada, mas isso veio sempre de ti? Tu sempre foi essa pessoa? Ou em algum momento tu teve que virar mais disciplinado, virar mais organizado? Ou sempre foi um traço da tua personalidade? Disciplinado, eu sempre fui, porém, nem sempre fui planejado. Planejado eu aprendi a ser. Planejar e a importância do planejamento. Então, disciplina eu sempre tive, desde que eu lembro de para estudar, para as provas, na escola, para leitura, sempre tive muita disciplina no que eu precisava fazer, isso eu lembro desde sempre, é um traço meu. Agora, o planejamento, eu nunca fui muito de planejar, não. E assim, pensar, Jeová, você gosta de planejar a tua semana? Não é uma coisa que é um prazer, não. Eu faço porque eu sei que é muito importante, vai me poupar muito depois. Então, a hora que eu paro para planejar minha semana, meu mês, pensar metas, eu estava agora há uns 2 meses pensando muito em 2023, assim, para onde é que eu ia, o que eu queria fazer, o que eu queria alcançar. Esse exercício não é uma coisa que eu tenho assim, nossa, que legal. Não é uma coisa que eu... Mas assim, eu sei quão é importante, é tão importante, mas tão importante, você poupa, tem, né, acho que cada 1 hora planejada, você salva 8 de execução, acho que é isso. Olha só, não sabia desse dado, 1 hora planejada, 8 de execução? Exatamente. Experimenta né, sair fazendo algo sem ter pensado antes, planejado. Com certeza. Onde é que você vai dar, né, meu Deus do céu. Então, assim, como eu sei que é muito importante, na prática, eu tenho visto ao longo do tempo, e eu aprendi, felizmente, logo no início da minha carreira, a importância, eu sou uma pessoa extremamente planejada. Na vida pessoal, eu tenho esse planejamento de academia, etc., tudo, meu dia, assim, a rotina, eu tento ter um período da minha vida que não é muito planejado, meio que deixa as coisas acontecerem, porque tem que ter equilíbrio, né? Mas é o planejado para não ser planejado. No sábado à tarde eu tô saindo sem rumo de casa, não sei onde é que eu vou parar, e aí tá tudo certo. Mas no meu dia a dia, que eu preciso ter energia para trabalhar, tem metas para alcançar, tem a equipe para gerir. Eu gosto de ser muito planejado, e hoje em dia, eu acho que pela experiência, né, eu consigo ter uma dimensão bem certa do tempo das tarefas, dimensionar isso aqui, isso aqui a gente marcou aqui 1 hora, mas eu já sei que isso aqui vai 2 horas, então tudo muito flexível, né? Isso é um problema também, né? Abre muita brecha. Exato, então assim, o disciplinado sempre fui e continuo sendo. Agora, o planejamento foi uma coisa que eu aprendi, que para mim não é uma coisa que me dá prazer fazer, mas assim, é sensacional. Planejamento não só a vida pessoal, a rotina, etc., mas planejamento como marketing, como estratégia, como tudo, né? Planejamento é vida, é muito importante. Nossa, planejamento é vida. É isso aí. Nossa, Josi, que legal. E, nossa, se deixar, eu acho que eu fico falando desse assunto aqui o dia inteiro. Mas a gente tem um horário aqui também, né? No caso, a gente está cumprindo aqui também uma agenda para gravar o podcast. Então, acho que encaminhando também para o final, né, Josi, até para a gente seguir aqui com a nossa rotina, mas cumprir o nosso compromisso. Se tu tivesse que deixar um recado, né, para quem sonha isso, né? Cara, eu quero viver com liberdade geográfica, mas quero continuar sendo produtivo, trabalhando. Como é que eu viabilizo isso? Dá certo? Se tivesse que dar uma mensagem para alguém que está pensando nisso, qual seria o recado? Certo, eu acho que tem algumas armadilhas que as pessoas podem cair, que eu pensei e refleti bastante, que eram perigosas, porque quando você trabalha, muitas vezes eu acho que como empreendedor, ou com um sistema que você está que você não tem um compromisso exato de horário no seu trabalho, pode ter algumas armadilhas, eu acho. Porque, então, o que para mim eu pensei que poderia ser importante para eu não cair em armadilhas que eu mesmo poderia criar.
de ter um horário estabelecido de trabalho. Então, o meu horário vai ser esse todo dia, não vai ser, tenho trabalho, eu vou trabalhar. Se eu não tenho, e aqui é uma aspas, senão, porque muitas vezes você pode colocar para ficar postergando coisas que tem que fazer, e na verdade você tem que fazer. Então, eu procurei ter uma rotina estabelecida, assim como eu tenho no Brasil, trabalho já remoto, mas eu tenho meu horário, que é o meu expediente, mesmo se eu quiser começar a trabalhar meio-dia, eu posso, mas eu tenho o meu horário, começo para 9 da manhã, vou até às 7 da noite. Então, lá eu também criei uma rotina, então acho que isso é bem importante, porque você pode ficar tentado tem aquele museu que você quer ir, tem aquele lugar que você conhecer, aquele parque, e aí você pode, talvez, negligenciar o trabalho. Então, acho que é bem importante essa parte de você definir as horas. É essencial para você realmente, estou aqui, agora é trabalho. Agora eu estou trabalhando, não, depois eu vou fazer aqui curtir a cidade. É muito importante também não abrir mão das coisas que são importantes para você. Para mim é super importante o exercício físico, a minha alimentação. Eu, por exemplo, no Brasil não cozinho. Lá fora eu tinha alguns lugares que eu tive problema em encontrar a alimentação que tinha no Brasil, eu passei a cozinhar. Nossa, você vai tirar mais um tempo do dia para isso. Mas eu vi que eu não queria comer alguma coisa que fosse encontrando em alguns países. Então, eu acho que é muito importante você ver também o que é importante, que você não pode abrir mão, encaixar, e aí exercitar a disciplina para você cumprir, né? Então, tem a parte de uma agenda bem organizada, intencional. Óbvio que se você tem uma empresa, alguma coisa assim, essa preparação da empresa é importante, que eu falei no início. Estabelecer os horários, estabelecer também as suas metas, estabelecer quando você vai ter o lazer, para você conhecer aquela cidade que você está visitando, e entender o que você tem no teu dia a dia que você não pode abrir mão, que pode otimizar. Por exemplo, academia eu ia, mas eu reduzi meu tempo de treino, sem comprometer. Então, você pode fazer algumas adaptações nesse período que você tá viajando. E aí, eu acho que também, claro, fundamental um planejamento financeiro bom, né? A gente falando de gestão do tempo, mas para você aproveitar o seu tempo, vai ter que ter um planejamento financeiro. Essa organização não é só do tempo, né? Ela acaba que uma pessoa que é organizada num âmbito, isso cascateia para todos os outros aspectos da vida, né? E eu acho que assim, não uma coisa para a gente não ter frescura, eu não sei, né, quem vai estar nos ouvindo aqui, mas eu tinha um voo 6 da tarde, eu já ia para o aeroporto meio-dia, aqui no Brasil era de manhã, eu trabalhava do aeroporto mesmo, e aí eu não tenho muito problema com trabalhar com barulho, enfim, então eu ia, trabalhava de aeroporto, meio que tu tem que incorporar um estilo de vida que vai te impor de você você chegar num hotel, a cadeira é super desconfortável, é o que tem para hoje, vambora, é isso aí. Vambora, né, é isso aí. E aconteceu comigo várias vezes, quando você falou, né, muito legal, tem casa, tem o seu escritório, você já conhece, tem um lugar que você, as coisas que você gosta de comer na sua casa, enfim, para um café, e então, eu acho que também tá aberto aí, saber que vai ter perrengue, saber que vai ter isso, esses problemas, mas o mais importante, né? Acho que eu sou a prova que dá para fazer. Visitei 12 países, foram mais de 12 cidades. Deu super certo. Nesse período, a gente fez uma mudança muito grande na agência. Sabe, a gente, como eu falei, na agência de performance, trabalhamos aí com tráfego pago, conteúdo e também outros serviços de marketing, e a gente aprimorou muito a nossa parte de dados, aplicou uma camada de dados bem mais robusta nesse período. E essa organização que envolve criação desse produto, organização dos processos, treinamento de time, contratação de pessoas, todo foi feito durante a viagem. Foi um desafio gigantesco, mas ele não podia esperar, porque o mercado estava mudando, eu não dava para esperar voltar para o Brasil, e agora eu quero aqui, não quero me preocupar. Então, às vezes, isso também mostrou para o time aquela preocupação que tu falou, né? O time vendo que tu tá realmente com a cabeça no negócio, né? Exato. Fazendo a empresa crescer, né? Então, exato. Então, dá para fazer. Óbvio que aí tem a questão do fuso, como eu falei, acho que tem que cuidar para onde é que você está indo, para essa questão de fuso horário. A gente também aqui na agência tem todo estabelecido um processo de comunicação assíncrona, então que nosso trabalho ele funciona muito bem também no assíncrono, tem as reuniões todas, mas quem estiver pensando, sonhando em construir isso, dá para fazer, dá para ir. E o meu medo era, meu Deus do céu, será que eu vou negligenciar minha empresa, vai acontecer alguma coisa, não sei, eu tinha muito medo, né?
E, na verdade, eu sempre falo, né, que eu trabalhei mais viajando, no sentido de trabalhar de forma inteligente, criando, inovando nesse sentido. A agência cresceu e, certamente, essa viagem me deixou muito mais inspirado e motivado. Inspiração, nossa, viu muita coisa positiva. Que legal. Nossa, super legal. Eu já era fã dessa experiência, né? Por isso que eu também tinha te convidado para falar sobre ela, porque foi uma experiência riquíssima, assim, para a gente aprender com ela. Para ti que viveu, né, Josi? A gente agora aprende com ela, né? Então, te agradecer, a gente está chegando agora no final, né? Te agradecer imensamente por ter participado. Eu me sinto honrada também de estar aqui contigo nesse primeiro episódio. Tu é uma pessoa super importante para mim. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, quem está nos vendo, nos ouvindo. Semana que vem tem episódio novo. Prazer enorme, Larissa. Obrigado pelo convite e até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tá me esperando.